Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª aula. E nessa aula a gente vai falar então sobre autovetores e autovalores, certo? Nessa aula então a gente vai abordar um dos temas mais aplicados da álgebra linear, que são os autovalores e os autovetores, de um certo operador linear. A gente vai ver o que é um operador linear. Esses conceitos são utilizados em diversas áreas, como por exemplo na economia, na mecânica quântica, no estudo de fenômenos de vibração, a estabilidade de aeronaves, na agronomia, no processamento de imagens e até mesmo na página de buscas do Google. Então a gente faz uma busca lá e o que está por trás para associar, fazer o ranking da nossa pesquisa lá é autovalores e autovetores. Certo, pessoal? Então consultem aquele arquivo que eu deixei lá na UFPR Virtual sobre as referências, né, dessas aplicações, se tiverem mais interesse em cada uma delas. Lá tem toda a lista e pelo menos uma referência de cada um, ok? Bom, mesmo dentro da matemática a gente também tem diversas aplicações de autovalores e autovetores, como por exemplo na resolução de equações diferenciais, né? Para quem for fazer cálculo 4, né, do pessoal da Civil, vai ver como que a gente utiliza autovalores e autovetores para resolver equações diferenciais. No estudo de cônicas e quádricas também a gente pode utilizar autovalores e autovetores. E na diagonalização de operadores lineares. Então, dado um operador, que a gente vai ver o que é isso, a gente consegue diagonalizar ele através dos autovalores e autovetores dele mesmo. Ok? Então vamos lá. Então o que é um operador linear? Então um operador linear nada mais é do que uma transformação linear cujo domínio e contradomínio são o mesmo espaço vetorial V. Ok? Então é uma transformação linear que sai de um espaço V e chega nele mesmo. Isso que é um operador linear. Bom, como é um operador linear, então a gente vê que essa aplicação ela age em cima do mesmo espaço vetorial. Então a gente pode fazer algumas perguntas naturais, né? Será que existe, né, dado um operador linear, ou seja, uma transformação linear do espaço V no espaço V, será que vai existir algum vetor em V que é preservado pela transformação? Então, será que existe V dentro do espaço vetorial V, de tal forma que quando eu aplico o operador linear eu vou obter o próprio V? Existe esse tipo de vetor? Né? É uma pergunta natural que a gente surge. Né? Quais são os vetores que são preservados ali pela transformação T? Né? Bom, mas a gente, em vez de preservar todo o vetor, porque a gente vê lá na física, né, vemos lá na geometria analítica, que vetores são formados por três informações. Né? Vetor, ele tem uma direção, um sentido e um módulo. Né? Então, se em vez de preservar o vetor todo, se a gente quisesse preservar apenas a sua direção, né? Será que teria um conjunto maior de vetores que satisfizesse esta condição? Né? Ou seja, será que existe, né? Existe algum vetor V em V, de tal forma que quando eu aplico a transformação, então o que eu quero preservar é a direção. Então eu posso obter qualquer múltiplo dele, né? Lambda V, onde lambda é um número real. Ou seja, eu poderia... Será que existe vetor dentro do espaço vetorial V, de tal forma que quando eu aplico a transformação, eu obtenho um múltiplo dele? Né? Será que existe? E se existe, será que esses vetores, né, e esses números escalares, será que eles recebem um nome diferente? Né? São importantes? São. Por quê? Porque olha só, é o que a gente vai chamar de autovalor e autovetor. Então se eu tenho um operador linear, de T de V em V, onde V é o espaço vetorial, se existem V, um vetor, com V diferente de zero. Por que V diferente de zero? Porque olha só, se eu pego V igual a zero, o que vai acontecer? Para qualquer lambda, lambda vezes zero vai ser zero. Né? Se eu pego V, o vetor nulo. Né? Aqui o que eu quero dizer é o vetor nulo. Então, se eu opero o vetor nulo, é lambda vezes zero. Mas qualquer transformação linear no vetor nulo leva no vetor nulo. Né? Então, T de zero é zero.
E lambda V0 é zero para qualquer lambda. Então todo lambda ia satisfazer essa equação para V igual a zero. Então por isso que a gente vai pedir que o V seja diferente do vetor nulo, né? Diferente do zero. Ok? Por isso essa condição aqui. E lambda é um número real escalar, de tal forma que t de v é igual a lambda v. Então se eu tenho esse vetor v, né? Então se existe esse vetor v e esse número real lambda, que satisfaz essa equação, então esse escalar, então esse número ali, ele é chamado de alto valor da transformação t, né? Do operador t. Enquanto, né, então o número lambda é alto valor e o v é o alto vetor. Né? Alto vetor da transformação t associado a lambda. Né? Então para cada alto valor eu tenho um alto vetor. Né? Ou mais.